Bom dia, meu nome é Alice Mariano Salgado, eu sou da Universidade Federal de Minas Gerais e curso Artes Visuais e vou apresentar sobre a pesquisa que foi realizada a respeito da escrita como hábito nas universidades. O tema do estudo é verificar os hábitos de escrita dos universitários, como eles se sentem em relação à própria escrita cotidiana e acadêmica e como a universidade tem interferido, se tem colaborado, se tem interferido de forma negativa nessas habilidades de escrita. Justificativa para a pesquisa é que a linguagem escrita é um campo social. Você está excluído da sociedade se você não tem a linguagem escrita desenvolvida, se você não consegue entender o discurso das pessoas, se você não consegue elaborar um pensamento crítico de forma escrita. Ainda mais nos meios acadêmicos, em que é assim que a informação se divulga. E, principalmente na sociedade brasileira, as escolas têm uma lacuna que as universidades precisam suprir muitas vezes de produção textual. E muitas vezes, quando essa habilidade é desenvolvida de um jeito tipo cópia, de retalho de informação. E isso não é um nível de complexidade adequado para o ensino universitário, para os textos acadêmicos. E apesar do foco ser principalmente nos textos acadêmicos, a gente consideramos também para a pesquisa como as pessoas se sentem em relação à escrita cotidiana. A metodologia foi um questionário aplicado a 85 estudantes que estavam fazendo a oficina de escrita de língua portuguesa. Foi online, foi anônimo. E foram feitos gráficos a partir disso e os dados foram analisados a partir dessas respostas. Também foram feitas sessões entre alunos que estudaram entre ensino médio privado, ensino médio público, e estudantes que estão nos últimos anos da faculdade, do quarto a mais de 5 anos da faculdade, e a menos de 1 a 2 anos de faculdade. Também foi feito por área de conhecimento, que foi utilizado o critério do CAPES de divisão de cursos. Da maioria das pessoas que juntamos das ciências biológicas, 24 eram da aquacultura, do total de 32. A aquacultura se diferencia um pouco das outras, porque ela é uma ciência agrária, que também junta matérias de exatas. Mas esse aglomeramento foi feito para conseguirmos avaliar com base em nas áreas às que as pessoas se dedicam e como isso interfere na habilidade delas, no desenvolvimento da escrita delas, que elas escrevem mais. E quanto? Não temos exatas, mas temos várias engenharias, engenharia de controle de automação, metalurgia, química. As pessoas de humanas frequentaram menos a disciplina, mas ainda dá uma amostra variada de pessoas de artes visuais, ciências sociais, filosofia, história, jornalismo, letras e psicologia, que são matérias em que as pessoas têm que elaborar o próprio conhecimento, têm que transmitir o conhecimento e se preocupar como elas são entendidas. As outras também precisam, mas as elaborações são diferentes. Sim. Há quanto tempo você estuda na FMG? Quanto aos períodos em que as pessoas estão matriculadas no curso, conseguimos uma divisão bem equilibrada, dá para dividir certamente, então o quadro geral dá um quadro geral de tempo também. O ensino médio, a maioria das pessoas fez ensino médio público completamente, e 4% fizeram parte pública e parte privada, o que significa que apenas 40% fizeram ensino médio completamente privado. Na hora de considerar as diferenças entre ensino público e ensino privado, eu excluí as pessoas que fizeram parte privado e parte público.
A escrita fora das atividades acadêmicas também é menos presente nas pessoas que cursam engenharia. Né? No cotidiano, metade das pessoas que fazem engenharia escrevem raramente ou nunca. As pessoas das áreas de humanas, mais de um terço escreve frequentemente e... deixa eu ver, 25% escreve frequentemente, escreve às vezes. Aquacultura, essas porcentagens estão bem distribuídas, tendendo mais para escreverem frequentemente. Quer dizer, não só a aquacultura, tem as outras ciências biológicas. Perdão. Com que frequência você escreve textos acadêmicos? Agora, a engenharia e a aquacultura têm uma relação similar, em que metade escreve às vezes e 25 escrevem ou nunca, ou frequentemente, ou raramente frequentemente. Humanas que 69% de 13, sim, uns 70%, 69% das pessoas de humanas escrevem muito frequentemente. Ou frequentemente, muito frequentemente. Em relação à sua escrita no cotidiano, pessoas que fizeram ensino médio público tendem a não se sentir nem inseguras ou nem seguras nem inseguras, e pessoas que fizeram ensino médio privado tendem a se sentir seguras quanto à própria escrita. O que pode-se inferir que elas escrevem mais no cotidiano, logo elas têm mais confiança em relação a isso. Pessoas que realizaram ensino médio público entendem que elas escrevem menos no cotidiano, porque ou elas entendem isso como algo com o qual elas não têm relação, por isso não tem segurança nem insegurança, ou elas entendem isso como uma questão de fragilidade, que no caso seria os 10% a mais de insegurança que estão entre as porcentagens em comparação ao ensino médio privado. Bem, curiosamente também, ensino médio público e ensino médio privado tem uma porcentagem parecida de pessoas que dizem que aumentaram a escrita no cotidiano desde que entraram no FMG, mas quase 30% das pessoas que foram no ensino médio privado falam que diminuiu a frequência desde que entraram no FMG, em comparação a 10% do ensino médio público. No quadro geral, chega a ser 18%, somando todas as pessoas que responderam à pesquisa. Permaneceu igual a frequência. Bem, isso apenas demonstra que há uma diferença entre as instituições de ensino e que isso deveria ser considerado pelas universidades também. É a lacuna que eu mencionei, gente. Que é claro que se fosse só ensino médio público, ainda seria um problema, mas existem os dois, mas o ensino médio privado tende a reparar isso melhor. Quando você precisa escrever um texto acadêmico, são 85 participantes, mas 13 pessoas, que no caso seria 15%, responderam que têm dificuldade de começar, mas ao mesmo tempo escrevem próximo ao prazo. Tem uma dificuldade de lidar com a página em branco também, que é muito frequente. Reescrever o texto, mais da metade das pessoas sim, mas a revisão do texto é menos da metade e é um pouco preocupante, porque para um texto acadêmico é um texto que você vai entregar. Então, as estatísticas ainda são de que as pessoas se preocupam mais em entregar um texto acadêmico melhor que um texto cotidiano melhor. Mas ainda assim, não é a maioria que faz coisa de revisão. A tendência é focar em rascunhos, focar em esquemas, reescrever algumas partes, mas não ler ele inteiro menos. Sim. Outras pesquisas já mencionam que começar o texto, enfrentar a página em branco é a maior dificuldade. E
Por sorte, as estatísticas falam que as pessoas tendem a, depois de 5 anos, quer dizer, do início para o fim da faculdade, elas falam que a escrita acadêmica foi de melhorar um pouco para melhorar muito, que é positivo, mas ainda tem outra metade que fala que ou melhorou, ou permaneceu igual, ou ficou muito, o que é insatisfatório. Tenderia a ser insatisfatório, teria que ver quais as razões de não ter... quais as razões de não ter melhorado muito, porque a instituição acadêmica é onde a sua escrita acadêmica deveria melhorar. Claro que pode-se considerar que há outros focos, como o mercado de trabalho, em que ela é menos necessária. Focos por parte do aluno. Os resultados eu fui apresentando eles enquanto eu comentava as estatísticas, né? Não vou passar muito do tempo. As referências são essas aqui. E muito obrigada pela atenção.